Mais uma vez eu venho aqui no plenário para fazer uma denúncia de professor sem vergonha, cara de pau, fazendo militância dentro de sala de aula. E não é só isso, tem coisa mais grave. Nem vou mencionar o nome desse estrupício aqui, porque eles são muito valentão dentro da sala de aula, falando bobagem para aluno que é suscetível às suas narrativas. Aí a gente vem aqui fora, expõe eles, fico cheio de mimimi, fico chorando, querendo me processar. Então não vou falar o nome desse cara aqui, mas vou mostrar os fatos. Eu recebi essa imagem, que é o armário público, e o professor botou esses adesivos, como eles gostam muito de emporcalhar o patrimônio público. Ele botou aquilo ali, eu publiquei. Aí, alguns dias depois, me mandaram novamente outra imagem. Não sei de onde que eles tiram esses jargões aí, essas mentiras coisas da cabeça deles. Mas isso não é o mais grave. O mais grave, algumas denúncias do que esse professor faz dentro da sala de aula. E isso para mim que é o mais grave. Se isso é verdade, tem que abrir um processo administrativo e ver. E os pais devem ficar atentos. Bom dia, sou aluno... Não consigo ler daqui. Vou lá para cima lá, porque eu não consigo ler daqui. Bom dia, sou aluna dele e ele fala contra a minha religião, que a Bíblia é machista. Na sala ele só dá a opinião dele e não ensina nada. Opa, sou aluno dele, só fala merda na sala de aula e leva coisas do partido dele. Mas amanhã vamos levar uma bandeira do Brasil e botar na sala dos professores. Enfim, esse é o mesmo professor que fala do Bolsonaro nas salas. Se não der a opinião dele, ele tira ponto. Isso aqui é grave. Uma matéria de sociologia serve para simplesmente o professor impor aos alunos a sua visão de mundo. E se tu não concordar com ele, ele te tira ponto. E isso é uma denúncia grave. Porque não importa o que ele é, ou deixa de fazer, ou gosta de fazer, ou qual é a opinião dele. Mas isso não pode influenciar em notas de aluno. Então isso é uma denúncia grave, que eu estou mandando para a secretaria abrir um processo administrativo e ver o que está acontecendo. Se isso aí de fato procede. Pode passar. Já fui aluno desse professor, tenho parente hoje, tem aula com ele. Ele sempre fez essas militâncias, porém de modo controlado, podemos dizer assim. Porém, com a vitória do Bolsonaro, ele deixou tudo de lado. E as aulas dele é pura militância. Se discordar dele, ele desconta pontos. Então, já não é a primeira pessoa falando. Outro perfil falou. A maior parte da aula dele é falando contra o Bolsonaro. Quando eu estudava com ele, ele defendia e falava que era necessária a ditadura do proletariado. Quer dizer, segundo ele, é uma revolução do proletariado, já passou da hora de tirar esse professor. E segundo informações que eu tive, porque eu liguei até para a secretaria dessa escola e falei com alguém lá da diretoria, eles falaram que esse professor já foi conversado com ele milhares de vezes por conta dessa conduta dele. E parece uma criança birrenta, uma criança mimada, que não consegue se dialogar com ele. E ele fala que, inclusive, não vai parar de fazer isso. Então, assim, eu vou publicar isso aqui na rede social e eu já sei como é que vai ser. Porque vai ser como todas as outras vezes que eu publiquei esse tipo de denúncia aqui, de professor que faz isso dentro da sala de aula. Aí vai vir todos os doutrinados, os alunos que pensam que não estão doutrinados, mas eles estão doutrinados, que acham legal o que o professor fala na sala de aula, até porque geralmente esses professores são bacaninhas, são descolados, e esses alunos vão vir com seus perfis, muitas vezes mal educados, e eles vão vir aqui atacar e defender esse professor. Os alunos prejudicados e que não concordam com o professor, eles não se expõem, porque eles ficam com medo de retaliação. É sempre a mesma coisa. Eles vêm no meu particular, falam mais coisas ainda desse professor. Infelizmente, esses professores aí, eles ficam escondidos atrás das suas seguranças ali com relação ao seu cargo, que eles fazem o que bem entendem e não perdem o seu emprego. Isso é lamentável. É lamentável que esse tipo de coisa segure um professor que está desconstruindo os valores dos filhos dos outros. Porque ele não tem nada a ver se o cara é Bolsonaro, se o cara é cristão, quem tem que ensinar isso são os pais. Então os pais estão lá ensinando o seu filho, dia a dia, com todas as dificuldades, pagando suas contas, muitas vezes deixando na escola porque realmente tem que trabalhar e fazer as coisas, para um professor lá
em 1 hora de aula por semana, falar um monte de bobagem para esse aluno, esse aluno voltar para casa, tem que discutir com o pai, e o pai tem que tentar desconstruir que um desgraçado desse fala dentro da sala de aula, isso é inadmissível. Professor não tem que dar opinião, ele não tem que muito menos impor a sua opinião, ele tem que ensinar o que é fato, o que é verdade, e não ficar impondo as suas ideias aos alunos, e muito menos tirando ponto dos alunos que não concordam com ele. Isso é inadmissível. Espero que a Secretaria da Educação faça alguma coisa e investigue se tudo isso aqui relatado é verdade, porque isso aqui é muito grave. Obrigado, presidente.